maternidade real. É sobre isso que nós vamos falar agora, em homenagem aí ao Dia das Mães. E para isso eu converso agora com a psicóloga Fernanda Carvalho. Seja bem-vinda ao Vida Leve, Fernanda. Obrigada, Karine, Tema pelo convite. super importante, verdade. Um tema super importante, a campanha aí Maio Furta Cor, que foca na saúde mental das mamães, não é isso, Fernanda? Exatamente, né? Acho que quando a gente fala de maternidade real, a gente precisa falar também, né, sobre a saúde mental das mães. Um tema que é muito pouco visto ainda, né, na sociedade, que as mães sabem dos desafios que enfrentam, mas, né, socialmente a gente ainda não fala muito sobre isso. É verdade, da saúde mental, porque vamos combinar. Primeiro, Fernanda, tem a questão do ser mulher, né? Que vem antes do ser mãe. Então, eu acho assim, de fundamental importância a gente debater um assunto. É necessário, porque parece que quando a gente fala que a maternidade tem um lado que não é aquele lado romântico da coisa toda, tem um lado desafiador que não é tão legal, parece até que a gente está cometendo um pecado, né, Fernanda? Que é desafiador e que causa adoecimento, né? Eu acho que se intensifica ainda mais, porque a gente entende isso, né? Essa ideia de que a mulher nasce para ser mãe, então ela tem que se dedicar ao cuidado. A mulher em si, né? De forma geral, já tem essa ideia de que é a mulher que se dedica ao cuidado. Já carrega essa carga, né? Já tem isso. Então, quando se tem um filho, essa ideia, né, de que a mãe ela é responsável por aquele filho e tem que achar tudo bom. Existem pesquisas no mundo inteiro aí comprovando cientificamente que a mulher ela tem uma predisposição maior do que o homem a ter, inclusive, transtornos psiquiátricos. Isso já é comprovado, não é mimimi, não é balela, é real. E aí a gente precisa considerar o contexto, né? Verdade. E que a mãe está inserida de muita cobrança, né? Então, acho que a partir do momento em que a mulher, né, se torna mãe com a gravidez, já vem uma chuva de expectativas de quem é que vai ser essa mãe, de como é que vai ser essa mãe, se essa mãe vai dar conta. Então, existe essa expectativa que gera uma cobrança. De julgamentos cheios de palpites, né? Os famosos palpites. E que se a gente for ver, né, hoje em dia, se intensifica ainda mais com a questão das redes sociais. Que é tudo lindo e maravilhoso, né? O fato de você olhar ali, né, e ver aqui, né, o que está posto nas redes sociais, tanto nesse sentido mais físico, né, que você está falando, como também de comportamento. Falando, Fernanda, em rede social, vamos falar em outra rede que é tão importante, que é a rede de apoio, que muitas mães, infelizmente, não têm. São poucas mães que têm uma rede de apoio. Isso, né? Acho que a rede de apoio é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de maternidade e é um fator de proteção. Com certeza. Muito, assim, é um fator de proteção para essa questão do adoecimento, para a questão da saúde mental das mães. Então a gente tem aí, né, essa rede de apoio. Bom lembrar que pai não é rede de apoio. Exatamente. Pai exerce a função de pai. Então, mas a gente tem essa questão da rede de apoio que às vezes é paga, né? A gente tem a escola, uma babá, uma funcionária, a gente tem, né, as avós. A priori, em regra, ela também é constituída por mulheres. Eu não estou dizendo que não tem homem, que não faz o seu papel. Claro que tem, mas infelizmente ainda é uma minoria. É fato, não é fake. E aí a ideia também da campanha, né, quando a gente fala da campanha do Maio Furta Cor, é justamente conscientizar a população para essa importância de olhar para as mães. Quando nasce a criança, a tendência é a gente voltar a olhar para o bebê. Eu acho que é natural, né? Natural isso. Né? E para a criança, só que a gente esquece daquela mãe, daquela mulher que também está passando por um processo muito grande de mudança, principalmente uma mãe de primeira viagem. A gente quer o companheirismo, a parceria, né? O emocional, de tudo. E a gente tem que pensar também, Karine, assim, que muitas mães, né, as mães solos, elas nem vão ter essa presença. Exatamente. Né? Então, assim, como é que a gente pode, né, auxiliar na criação dessa rede de apoio?
Porque, né, as mães solo, as mães atípicas, elas são mães que estão mais vulneráveis a esse processo do adoecimento. A gente está falando aqui da maternidade de uma forma geral. Você imagine uma maternidade atípica, que inclusive eu vou convidar aqui agora a Alessandra Franco, ela que é mãe atípica, e vai dar um depoimento também de como é lidar com essa maternidade no dia a dia. Né, Fernanda? Vamos convidar aqui a Alessandra. Faça favor. Ela que está aí em transição de carreira, né, Alessandra? Isso tudo até, inclusive, por influência da própria maternidade. Como é que é isso? Muitas mulheres, né, passam por esse processo. Depois que são mães, acabam revendo a carreira, e foi o meu caso, né? Eu precisei pausar minha carreira no jornalismo para cuidar do meu filho quando ele nasceu. Ele acabou sendo diagnosticado no espectro autista. Eu precisei mergulhar. Também, como Fernanda disse, a gente acaba sendo colocada nessa situação e acaba meio sem escolha. Exatamente. Né? Porque a gente precisa ali, alguém precisa fazer. Sim. E geralmente a mãe toma a frente para que tudo transcorra da melhor forma, né? Você tem aí uma rotina de terapias para administrar, né, Alessandra? Então, assim, é exaustivo. Essa rotina é exaustiva mesmo. A maioria das mães, dependendo inclusive da condição da criança, né, exige mais ainda, né? Mas qualquer necessidade, né, de terapia já vai demandar uma outra rotina, né? E sem falar dos comportamentos da criança, que muitas vezes são desafiadores, que não, né, colaboram com o dia a dia de uma forma mais rápida. A maternidade atípica, há muita solidão, porque muitas pessoas da família não sabem lidar. Alguns pais se afastam, né, já que a mãe se dedica tanto à criança, não tem o apoio dele, porque não há aquela corresponsabilidade, então eles se afastam. Então, assim, os amigos acham que você está super protegendo, que você está com frescura, né? Então, acaba que você se sente um pouco isolada, você acaba também se afastando, porque as pessoas não compreendem muito atitudes, opções que você faz de se afastar de festas, reuniões sociais, entre outras coisas, tudo devido, né, à situação, à condição, aos comportamentos, muitas vezes, da criança. Então é isso, a gente deseja para você aí um feliz Dia das Mães. Sabemos, porque somos mães, que é maravilhoso sim, é surreal, é um amor realmente incondicional. A gente dá a nossa vida por eles, sem dúvida, mas que existe o lado desafiador, aquele lado meio sombrio existe e precisa ser falado, né, meninas? Para que a gente consiga fortalecer aí toda essa rede de apoio e as mamães fortalecer sua saúde mental. Então, essa é a mensagem do Maio Furtacô. Quero agradecer aqui a presença da Fernanda, da Alessandra e desejar para vocês um feliz Dia das Mães, sim. Obrigada, para você também e para todas que estão nos assistindo. Isso aí. Feliz Dia das Mães.